Benvindos todos a Prysmian. Vamos a presentar aos panelistas de como a cadeia de valor en que actuamos promove a transição energética. Então, Senira Nunes és Head de Medio Ambiente da Gerdau. A Gerdau é um dos nossos fornecedores principais de aço. Atua na área ambiental do sector metalúrgico há mais de 25 anos, e na Gerdau 19 anos. Começou com 3 anos no sector metalúrgico. Okay. Un prazer. Geraldo Moreto Júnior, superintendente corporate do Banco do Brasil. Me falaron os colegas que é o grande xefão. Lidera os equipes responsáveis pelo atendimento da construção de negocios das grandes corporações, tamén 39 anos no Banco do Brasil. Muito obrigado, Geraldo. Por último, o Daniel Bento. Eu, un pouco brincando, falo que é o CEO, é o director executivo, mas eu diria que é o Chief Evangelization Officer dos cabos e a transição energética dentro do Brasil, membro do SIGRE, director executivo da BAUR, e representa vários trabalhos no mundo dos cabos e a transição energética. Muito obrigado. Então, antes de começar o panel, eu queria compartilhar com todos vocês qual é como vemos dentro da Prysmian o papel que a Prysmian e os cabos temos no mundo da transição energética. Então, esse papel, essa missão, tem quatro pernas, 4 linhas de trabalho onde trabalhamos na decarbonização. Okay. A primeira é na cadeia de suprimentos. Aí temos a Gerdau como um dos nossos fornecedores. É trabalhar em comprar os produtos que van dentro dos nossos cabos, os serviços que nós precisamos, de um jeito que seja o mais eficiente do ponto de vista da decarbonização. Isso talvez em alguns casos tem um pouco mais de custo. Por exemplo, amanhã queremos mandar um caminhão a Manaus. Pagamos um pouco mais por um caminhão que tem um pouco menos de CO2. Essas são dúvidas que depois vamos a tentar de resolver dentro do panel. Os processos produtivos. Temos aqui um representante da Prefeitura de Poços de Caldas, que é onde temos uma das nossas fábricas principais. Nós produzimos usando água, usando gás, usando eletricidade, e temos que ser o mais eficientes possíveis nesse trabalho de produção. Os produtos verdes. Evidentemente, vocês podem imaginar. Talvez é difícil para as pessoas imaginar os cabos. Todos temos uma experiência com o cabo do iPhone, com o cabo da geladeira, mas os cabos, se vocês saem na rua, estão presentes em todos os lugares. Ficam transparentes na nossa cabeça, mas é impossível vivir sem cabos, e a transição energética, depois vamos a falar, não pode ser feita sem cabos. Então, os produtos que têm os cabos podem ser mais ou menos sustentáveis, e o Brasil, no Grupo Prysmian, depois vamos a falar, é pioneiro na decarbonização nos produtos que colocamos nos cabos. E o último, que talvez nos diferencia este sector de outros sectores, é um pouco... Falava, não sei, com o prefeito, com a prefeitura, a Danone, que está também em Poços, ou seja, a Coca-Cola, a Unilever, fazem produtos que não têm um papel no mundo da decarbonização, mas os cabos, a Gerdau, o banco, joga um rol dentro da decarbonização. A Gerdau faz produtos que vão nos cabos. O banco financia projetos de decarbonização. Temos um rol mais importante porque estamos dentro da máquina da decarbonização. Então, eu queria colocar aí uns números para que vejam a ordem de magnitude. A cadeia de suprimentos, aí, não sei se se compreende, podemos poupar dentro da receita, de todo o manufacturing que fazemos dentro da Prysmian, dezenas de milhares, é a palavra portuguesa, de toneladas de CO2 por ano. Nos procesos produtivos podemos poupar milhares.
estamos facendo uno dos investimentos que falaba o Clever, pupa 1.700 toneladas no ano, é un novo forno de aluminio. O produto verde, de novo, decenas de toneladas. Mas onde eu quería chegar é na última perna da estrategia, que aí estamos en proxectos que están na orden de magnitude de millóns de toneladas. Entón, esa parte é onde realmente os que estamos aquí podemos fazer, temos que traballar en todas as líneas, mas esa parte é onde podemos fazer a diferencia. Eu, pouco falando con os meus colegas, se nos retrasamos un mes unha entrega de un parque solar que faz máis ou menos pupa un millao de toneladas de CO2 por ano, un mes son 100.000 toneladas. Entón, retrasando un mes, estamos facendo 100.000 toneladas máis de CO2, que depois sería moito difícil poupar gastando menos gas na nosa compañía. Entón, eu quería mandar aos colegas de Prysmian, aos nosos fornecedores, a todos os nosos stakeholders, que o noso papel dentro da decarbonización é crucial en esta cadena de valor. Estaba falando especificamente desta última perna, da parte dos proxectos renováveis. Entón, non sei se está aí claro, 1 gigawatt de geração combinado produce en unha hora 300, pupa 3, vamos a falar, o ciclo combinado é gas. Entón, o gas produz 370 toneladas, se non faz gas e faz con unha fonte renovable, pupa 300 toneladas cada hora de traballo. Entón, eso nos xeva aos millóns de toneladas por ano. Entón, a Prysmian, non só no Brasil, eu aí coloquei na esquerda os proxectos mundiais, a Prysmian é o líder mundial nos proxectos submarinos, os proxectos de continua, con grandes proxectos de 600 kilovolts, varios gigawatts de transmissão, offshore wind. Entón aí somos líderes mundiais na electrificación e o transporte dos grandes parques de energía renovável. No Brasil, fotovoltaicos, aquí falan Sol de Cerrado, Janaúba, Futura, estamos facendo máis ou menos uns 3 gigawatts por ano, colaborando en máis ou menos 3 gigawatts por ano nas renováveis. Voltando á segunda perna dos produtos que se lembran ben, era dezenas de toneladas, dezenas de miles de toneladas por ano. O Brasil está un pouco comparando con a Prysmian Brasil, comparado con o mercado de Brasil, mas tamén comparado con o mercado das outras Prysmias do mundo, liderando a introducción de polietileno verde, que é parcialmente feito con cana de azúcar. E aí o Brasil, já non só no polietileno verde, mas tamén no transporte, temos o álcool, que é moito máis verde que a gasolina de moitos outros países. Os 3 primeiros produtos son basicamente con polietileno verde, o cabos sen chumbo, que non só é decarbonización, tamén é protección do medio ambiente, e todos os produtos para a baixa e media dos cabos solares. Na perna do optimizar os nosos sistemas de produción para consumir o mínimo posible de CO2, o que estaba falando do laminador, fizemos un investimento, compramos, por exemplo, unha grande dúbida que temos, non? Pagamos un poquito máis por electricidade verde ou compramos cualquier electricidade? A Prysmian decidiu de comprar electricidade con certificado verde, sabendo que tal vez temos un poquito máis de costo, mas temos a misión de decarbonizar e sería contradictorio non ir nesa dirección. O tratamento da agua, que é un grande traballo que estamos facendo aí en Pozos, para que o noso sistema que usa na produción agua para esfriar os cabos non consuma agua. A agua gira sempre e non ten nova agua que vai ser ensuxada. E por último, os fornecedores. Históricamente o Brasil ten unha historia moito forte de uso de cobre reciclado. A Prysmian non foi un grande fan por temas
pouco da complexidade fiscal, legal do Brasil, mas claro, quando o cobre reciclado sabemos que usa 70% menos de CO2 que o cobre natural. Claro, o cobre natural tem todo o traballo da mineração, o transporte e a fazer a preparação do cátodo. O cobre reciclado já não tem isso, poupa toda essa parte do ciclo. Então estamos introduzindo de um jeito compliant o cobre verde. Então isso é um trabalho que estamos muito felizes de fazer. E também fazemos o mesmo no alumínio, é um pouco mais difícil por temas técnicos. Temos também um fornecedor das bobinas aqui presente, MADE. Estamos tentando reaproveitar. O Brasil não tem uma tradição de reaproveitamento, porque a geografia é difícil, o custo de transporte é difícil, então temos que criar ideias inovadoras para minimizar o uso de madeira nas bobinas. E para circularizar mais ainda o nosso sistema, as pontas dos cabos, as bobinas, todo o que fica na casa do cliente, nós compramos de novo e jogamos na nosso sistema de circularidade. Okay? Então, esta, em resumo, é a nossa posição. Eu diria que é bom key-tone para começar com a primeira pergunta que eu vou compartilhar com os colegas do panel, que é para todos. Vamos a começar vendo qual é a posição, em que momento do processo de decarbonização, não só da matriz elétrica, mas da matriz energética, estamos no Brasil. Temos oportunidades, temos riscos. Vou deixar falar primeiro a Senira, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui representando a Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil, a maior empresa de aço do Brasil. A gente produz aço com 71% de sucata. Vou falar um pouquinho da Gerdau, né, para poder contextualizar. E cada tonelada de sucata que a gente utiliza, a gente evita 1,5 toneladas de CO2. Como a gente é o maior reciclador da América Latina, a gente está falando aí de 11 milhões de toneladas recicladas por ano. É só fazer as contas aí, em torno de 16 milhões de toneladas de CO2 evitados anualmente, por exemplo. E a gente entende, trazendo sobre a questão da energia renovável, né, possibilidades que a gente tem no nosso país, quando a gente pensa que o Brasil já tem uma quantidade significativa de energia renovável produzida, pode parecer que não existe oportunidade, que tem pouco nicho para isso, mas, na verdade, o entendimento da Gerdau é bem diferente. Se a gente for pensar sobre as oportunidades de descarbonização do setor siderúrgico, para a gente, no futuro, né, poder produzir com hidrogênio, que é a grande tecnologia disruptiva, para cada 1 milhão de toneladas de aço produzido, a gente precisa de 1 gigawatt de energia renovável. A gente produz no Brasil em torno de 35 milhões de toneladas de aço. Então, se no futuro, lá em 2050, no Brasil, a gente precisa estar realmente numa tecnologia neutra em emissão de gases de efeito estufa, a gente vai precisar, no mínimo, de 35 milhões de toneladas de gigawatt de energia renovável. A gente, como país, a gente tem realmente possibilidades de exportar produtos renováveis. Recentemente saiu uma reportagem sobre a possibilidade do Brasil produzir não só aço, mas alumínio e exportar esses materiais, porque temos a capacidade de produzir com mais energia renovável. Então, o nosso entendimento é que a energia renovável ficará ainda maior no Brasil, porque temos essas características naturais do país para que sejamos exportadores, grandes exportadores de produtos mais verdes. E aí a gente acaba sendo muito mais competitivo nesse mundo que está se descarbonizando do que outros países, como a China, como a própria Índia. Então, o entendimento geral hoje é que sim, há muito espaço para a produção de energia renovável no nosso país. Muito obrigado, Senira. Me permita um pouco romper o script. Eu queria pegar o gancho do que você falou para perguntar ao Daniel. Quando falamos, eu já fiz 2 exemplos de decarbonização com mais custo.
mas a Senira falou achou muito bem, com muita sabedoria, que não é só mais custo, tem também oportunidades especificamente para o Brasil de aproveitar o trem da decarbonização para ficar uma potência na exportação de energia. Daniel, nos pode comentar sobre este ponto? Raul, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu entendo que o Brasil hoje vive um momento muito diferente, é uma inflexão da curva. Porque se a gente for pensar aí, alguns anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, a gente estava falando de falta de energia. Hoje a gente está com excesso de energia. O Brasil, nos últimos... Agora, esse ano, exportou para a Argentina e para o Uruguai preço em torno de 500 milhões. Isso pagando o Uruguai e a Argentina, pagando pouquinho, porque era uma água que ia ter que ser escoada mesmo. Então, eu entendo que a gente está num momento muito especial sobre a transição energética, né? E vamos lembrar um pouco da transição energética, né? Que são os 3 Ds que sustenta, né? Descarbonização, descentralização e digitalização. Mas quem puxa isso é a descarbonização. Então, a hora que a gente olha a descarbonização, ela puxando tudo isso, você começa a ter um mosaico de oportunidades para o Brasil sensacional. Porque, vamos lá, eu faço parte do Sigre também, eu sou entusiasta disso, eu escrevi livros sobre isso, tenho uma coluna, que eu só falo de rede subterrânea, mas o cabo isolado, o cabo submarino, né? A gente tem uma discussão lá no Sigre sobre o quanto ele pode impactar se o Brasil realmente se tornar essa fonte de energia renovável. Porque hoje, 90, se eu não me engano, 93% do consumo de 2022 foi através das fontes renováveis. Eu ouso dizer que nós somos o país mais sustentável do mundo. Então, isso é um privilégio para nós. Tínhamos a hídrica, historicamente legal, entrou fortemente a eólica e aí a solar fotovoltaica, que está andando muito bem. E tem muita coisa aí acontecendo. Temos de potencial onshore, offshore. Então, agora você imagina se a gente consegue unir isso daí e transportar essa energia via mar, via cabo, para outros países, uma energia renovável. Então, Raul, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu entendo que tem muito potencial para o Brasil exportar muita coisa boa através das energias renováveis. Muito obrigado, Daniel. Então, voltando à pergunta inicial, Geraldo, nos pode fazer um pouco a visão de uma entidade financeira, de um banco, sobre o processo de decarbonização no Brasil? Sim, obrigado, Raul. Obrigado a todos da Prysmian, parabéns pela iniciativa, pelo convite de trazer um tema tão importante, né? Falar de sustentabilidade hoje, eu acho que é uma preocupação de todas as empresas aqui no Brasil. O Banco do Brasil foi eleito pelo 4º ano seguido como o banco mais sustentável do mundo. Nós temos uma carteira de crédito hoje de R$1 trilhão, sendo que 328 bilhões foram classificados como crédito sustentável, sendo que dentro dessa carteira de crédito sustentável nós temos 15 bilhões, é o nosso objetivo para 2025, exclusivamente para energia renovável. Desculpe a pergunta já direitinho. Os créditos renováveis são melhores que os não renováveis? Se eu vou a pedir a vocês um crédito, tenho vantagens por o crédito renovável ou o crédito renovável é mais caro que o crédito não renovável? Não pode ser mais caro. Eu acho que pelo objetivo, Raul, que se busca, né, com a descarbonização de todos os processos industriais, né, como um banco, acho que e os agentes de fomento, leia-se o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil, os fundos de desenvolvimento regionais, há uma preocupação muito grande em realmente levar um crédito com um prazo de pagamento adequado, até porque um projeto de energia renovável no Brasil hoje, para atender esse objetivo da descarbonização, ele não pode ter menos do que 20 anos para os grandes projetos. Então, assim, os bancos, de um modo geral, o Banco do Brasil não é diferente, nós apoiamos as iniciativas dos bancos de fomento. O que a gente tem buscado é fazer com que esses prazos, e principalmente a cultura
de sustentabilidade esteja mais presente na vida das empresas, né? Os conceitos de ESG hoje não pode ser modinha mais, tem que ser prática, né? E não aquele greenwash que muito se fala, que na verdade é uma máscara, que na verdade, quando você vê a Prysmian fazendo todo esse trabalho mundo afora e aqui no Brasil, você vê que é o ESG na prática. Então, de fato, é uma empresa que está trabalhando para a descarbonização, desenvolvendo produtos verdes para contribuir para que em todos os processos possam ocorrer esse ciclo tão necessário de sustentabilidade. Os desafios são grandes, né? Eu acho que o país precisa cada vez mais incentivar um número maior de empresas a trabalharem a sustentabilidade dentro dos seus processos, né? Gerdau é um exemplo e outras tantas pelo Brasil, Prysmian é um exemplo. E cada vez mais o Brasil precisa desenvolver, e isso é uma realidade, acho que você falou muito bem aí, como o Banco do Brasil é um grande apoiador hoje, há um crescimento muito grande dos projetos eólicos, solar, acho que são os grandes projetos hoje que vão fazer com que essa energia saia lá do Nordeste e chega no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. E para isso, né, acho que uma empresa que tem na sua essência um produto, nós vamos precisar de muito cabo. Você pode ter certeza que hoje transmissão é um grande desafio, talvez, para o Brasil, é fazer com que essa energia que está sendo produzida de forma verde, né, usando o que a natureza nos concedeu, ventos, né, sol o tempo todo aqui no Brasil, um país abençoado, ela possa chegar no destino e chegar talvez no consumidor final. Temos desafios, mas as oportunidades são infinitas, puxando o gancho aqui que o Daniel trouxe, sem contar em offshore, que é um assunto que acho que a gente vai falar um pouquinho mais pela frente. Vamos falar na frente. Um pouco também seguindo com o gancho de os cabos dentro de todo este proceso. Daniel, você nos pode contar qual é a posição dos cabos dentro deste grande conceito da decarbonização? Bem, vamos pegar um ponto um pouco mais polêmico, né? Que bom. Tem o Ulisses, né? O Canto da Sereia, eu não sei se vocês conhecem, ele se amarrou no mastro lá para não ser sugado por isso. E o Brasil anda indo pelo canto da sereia, né? Está se deixando iludir. Principalmente quando a gente fala de parques eólicos. Parques eólicos, se a gente for ver lá, aquela época que era logo no início, 2006, 2007, 100% dos parques eólicos eram rede subterrânea. Por que rede subterrânea? Porque tem uma confiabilidade maior, em torno de 20 vezes. Só que aí, a gente já teve esse problema no Brasil, tá? Lá nos anos 50, a gente adotou um padrão aéreo para a distribuição e a gente não foi para a rede subterrânea, só em alguns pontos muito específicos. Hoje o nosso DEC é na casa de horas, o DEC da Alemanha é 23 minutos, e aí a produtividade da Alemanha... Talvez fale o que é o DEC. Perdão, desculpa. DEC é a duração equivalente de interrupção, é o quanto eu e você fica sem energia no ano. FEC é a frequência, quantas vezes a gente fica. Na Alemanha, o alemão médio fica 23 minutos. No Brasil, a gente fica na casa de 10, 11, 12, chegou a 16 horas. Hoje está um pouco menos. A frequência aqui no Brasil também é 11, 12 vezes que a gente fica. Na França, é 0,3. Isso impacta em produtividade, sim. Não tem como. Não tem como, você vai estar fazendo o setup lá da máquina, né? A máquina está produzindo, o cabo para. Na universidade, ou seja, hospitais, você tem um impacto social aí que não está se medindo. Fora o impacto, um outro impacto, que é o impacto triste que a Abracent trouxe para nós, que são mais de 800 acidentes com redes aéreas que acontecem no Brasil e uma morte quase todo dia. Então tem um impacto social aí. Isso a gente adotou para a rede de distribuição.
São Paulo tem um pouquinho, Light, Rio de Janeiro tem outro pouquinho, mas é 1%, 1,5%. O resto é rede aérea, que causa todo esse transtorno para nós. Aí, a gente começou muito bem fazendo redes aéreas em parque eólico, só que agora, o canto da sereia, o pessoal está migrando para a rede aérea em parque. E qual que é um dos grandes problemas? A maioria dos nossos parques estão perto do litoral. Eu sou engenheiro. Sal e umidade e não funciona, tá, gente? Isso dá muito problema. Então, a disponibilidade do parque vai piorar muito com o passar dos anos. E aí você fala, Daniel, mas é muito mais barato. É barato para quem, cara? Para ainda. Quanto é o investimento num parque eólico? 80%, eu já fiz esses estudos, eu estou renovando ele, eu devo soltar um artigo sobre isso, mas é mais ou menos isso, olha, 80% do custo, fazendo um paretão aí, né, um pareto, 80% do custo de um parque eólico está nos aerogeradores. 20% é o resto. O que é o resto? É o BOP que a gente chama, né? A rede de média tensão, a subestação e a linha de transmissão. Tudo isso custa 20%. E a rede de média tensão, a RMT, que eles chamam, ela custa de 2% a 4% do valor da obra. Se você fizer uma rede porcaria, 2%. Se você fizer uma rede top, 4%. Eu vi os CFOs falando aqui, aprendendo um pouco com eles, né? 4%, 2%. Não era aí que a gente deveria focar, né? Deveria focar lá para baixar o valor. A maior oportunidade de baixar o valor é no aerogerador, não é nessa economia, com perdão da palavra, porca. Por isso que eu entendo que o Brasil está escutando o canto da sereia e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque menos disponibilidade. Aí, pegando um gancho do que o Raul falou, se atrasa uma obra, você vai emitir mais gases do efeito estufa. Se um parque fica menos disponível, fora o risco, o custo financeiro que você... A sua disponibilidade do parque ficou ruim, você vai ter todo o aspecto ambiental, que é o mote aí da questão. Muito obrigado. Senira, você um pouco já começou a falar das ações que a Gerdau está fazendo. Nos pode falar um pouco mais em detalhe de hidrogênio verde para a fabricação do aço, da reciclagem, dos detalhes um pouco técnicos, engenheirísticos, para como vão nos ajudar a fazer que os nossos inputs de fios de aço sejam mais verdes ainda? Interessante sua pergunta. A gente está nessa estratégia, buscando a estratégia de descarbonização do aço há algum tempo. O aço realmente ele é um material essencial para a descarbonização do planeta, mas na produção do aço há uma emissão de gases de efeito estufa. A Gerdau, como eu comentei, é uma grande recicladora de aço, mas a gente também utiliza os recursos naturais do Brasil para que a gente possa também trabalhar a produção do aço a partir de biomassa. 5% da nossa produção de aço no mundo é feito a partir de biomassa, né? De florestas que se transformam de madeira em carvão vegetal. Então, hoje a Gerdau ela tem em torno de metade do valor da média mundial das emissões de gases de efeito estufa. Então, enquanto o mundo emite 1,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço, a Gerdau emite 0,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço, escopos 1 e 2. Mas é claro que a gente entende que há toda uma demanda da sociedade para que haja uma redução das emissões. Inclusive, eu gostaria de agradecer a Prysmian, que não sei se vocês sabem, mas vocês foram um dos nossos clientes que nos solicitaram a preencher o Carbon Disclosure Project de fornecedores. Então, nós fomos, digamos, sugeridos a participar de um programa, né, de abertura de informações sobre gases de efeito estufa e quais seriam as nossas metas de redução. E isso, a descarbonização é um trabalho de cadeia, é um trabalho onde as empresas e as instituições elas se ajudam e se incentivam a reduzir as emissões.
A partir não só desses incentivos dos nossos clientes, como a Prysmian e mercado financeiro, e, é claro, do nosso propósito, né, de sermos uma empresa reconhecida sobre seus trabalhos de sustentabilidade, a gente definiu as nossas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, onde a gente deve chegar em 2031 com uma redução de 10% das emissões. E essa redução das emissões, elas precisam, para a gente chegar em 2050 na neutralidade, de políticas públicas, de direcionamentos, não só que dependem não somente da empresa, mas depende de todo esse organismo, né, de políticas públicas para a gente chegar no hidrogênio, para a gente chegar realmente na neutralidade. Mas Desculpe aí. Você acha que a política pública vai realmente apoiar esse caminho? A gente tem toda uma estrutura não só de Brasil, mas mundial, para que isso seja desenvolvido. Então, a gente tem incentivos, eu diria assim, a gente tem direcionamentos de outros países, de outros continentes que já estão cobrando por isso. Então, no meu entendimento, a gente vai ser, como país, a gente vai ter que andar nesse sentido, porque somos demandados pela sociedade. O Brasil é reconhecido como um país relevante para a descarbonização. E até 2031, para poder tentar fechar um curto prazo, né, que é a nossa meta, a gente tem como ações exatamente investir mais na nossa organização na energia renovável. Então, nós temos parques solares nos Estados Unidos, nós temos parcerias no Brasil para desenvolver parques solares, eólicos, enfim, a gente tem uma hidrelétrica para que a gente possa consumir mais energia renovável. E também, até falando explicitamente sobre o produto que a gente fornece para a Prysmian, a gente teve um projeto ano passado, onde a gente utilizou 20 mil toneladas de biomassa no processo produtivo, evitando aí 60 mil toneladas de CO2 de emissão, onde a gente pode repassar ao nosso cliente esse ganho para que, em conjunto, a gente possa reduzir as nossas emissões. Muito obrigado. Geraldo, em uma situação de taxas de tipos de interesse altos e o preço de energia baixo, a rentabilidade dos investimentos na geração, na transmissão, talvez pode ser menor. O que pode fazer, como vê o futuro, ou talvez não o próximo ano, mas os próximos anos? Porque é um pouco o meu ponto de vista é que se não tem uma rentabilidade atrás, dificilmente vamos a puxar a decarbonização. Como podem os bancos ajudar nisso? Não, perfeito. De fato, né, os projetos de energia renovável no Brasil são vultosos, né? Os parques eólicos concentrados no Nordeste, em outras regiões do Brasil, os parques solares também, cada vez mais concentrados naquelas regiões que têm um potencial de energia solar muito grande. De fato, o custo é um grande dificultador, né? Notadamente nesse momento em que o país tem uma curva de juros muito elevada, somada aos spreads, né, que são praticados em linhas de longo prazo. Então, há uma necessidade, sim, que o Daniel colocou, de um equilíbrio maior entre oferta e demanda, né? Há uma oferta maior hoje de energia, há inúmeros outros projetos em fase de desenvolvimento. Por quê? Porque a demanda é crescente. Tanto os consumidores, né, pessoas físicas hoje, nós também temos uma base muito grande de clientes pessoas físicas, como o maior banco do Brasil, né? Nós temos 76 milhões de clientes pessoas físicas. E hoje nós já temos, numa linha recente que nós colocamos, voltados para a instalação de placas de fotovoltaica em residências. Então, assim, você percebe o consumidor, pessoa física, também preocupado com sustentabilidade e com energia renovável. Em pouco tempo, nós já temos mais de 15 mil projetos residenciais que levaram a energia a partir de placas de fotovoltaicas. Isso já gerou um desembolso aí de R$500 bilhão. Então, assim, é uma tendência, mas tudo isso passa por um custo atrativo. Eu concordo contigo, né? Eu acho que o projeto, para a empresa que vai desenvolver um projeto de energia renovável, qualquer fonte que seja, ou para o consumidor final, que vai ter
vai se valer de uma energia renovável ali. Há uma busca hoje do governo, eu falo do BNDES, do próprio Ministério do Meio Ambiente, ou seja, todos os grandes intervenientes que se preocupam com esse tema, de permitir que os prazos sejam os mais adequados possíveis a um custo mais baixo. Hoje nós temos uma linha que é do BNDES, que é recém-lançada, que o custo está bem atrativo. A gente está falando de um custo na faixa de 4,5%, 5% ao ano. Então isso é uma forma de estimular, tem uma cota, nem todo mundo... Você tem um limite máximo de 80 milhões de valor por empréstimo, renovável a cada 12 meses, perdão. Mas é uma forma de gradualmente mostrar um custo mais atrativo para que mais empresas possam se valer ou colocar energia renovável na sua pauta. E não é só energia renovável, tem outros projetos, eficiência energética, tem uma série de finalidades que estão contempladas nessa modalidade, por exemplo, que vai permitir que esse tema evolua cada vez mais. Muito obrigado. Uma pergunta para os três, pegue o primeiro que quer. Duas novas tecnologias, o que já falamos, o hidrogênio verde e o offshore wind. O que podem aportar essas duas novas tecnologias dentro do panorama da decarbonização do Brasil? Bom, hidrogênio verde, eu acho que é uma das fontes de energia que cada vez mais a gente tem visto, é bem recente. O grande problema do produzir hidrogênio verde no Brasil é o custo, né? O custo para produzir uma tonelada de hidrogênio verde a partir das fontes tradicionais é $1,5 por tonelada. Quando você vai para fontes renováveis, vai para $5 ou $7 por tonelada. Então, acho que aí é uma oportunidade. Eu vejo que conseguir uma fonte de energia renovável para alimentar a produção do hidrogênio, acho que é o segredo do sucesso hoje. E eu faço o link com a energia offshore, né? O Brasil tem uma das costas que mais permitirá, num futuro próximo, a exploração de eólica offshore, né? Nós somos também abençoados, a nossa costa ela permite você avançar mar adentro ali, sem que você tenha um custo muito grande de fundação para você instalar um parque eólico em alto mar, vamos assim dizer. Mas eu vejo assim, é uma junção. O hidrogênio veio para ficar, é um outro tema que cada vez mais está presente, mas o desafio é o custo, né? E aí eu acho que há uma possibilidade, como eu falei, de fazer com que essa energia, a partir de uma captura num custo menor, faça com que, de fato, a pauta de hidrogênio verde possa avançar mais. E offshore, na verdade, é o custo. Hoje, tudo passa pelo custo, né? A costa favorece, os ventos favorecem, né? Vai precisar de muito cabo submarino, aproveitando o gancho aqui, muito, porque vai precisar, essa energia vai ter que sair de lá e chegar em algum lugar, mas acho que tem que ver a razoabilidade econômico-financeira de cada um dos projetos. Senhora, se eu compreendi bem, por favor. Exatamente esse valor dos $5, né, por quilo de hidrogênio, né? Existe um entendimento global de que seria $1 para que ele fosse viável, por exemplo, a produção do aço. Hoje a gente tem políticas públicas nos Estados Unidos, como o Inflation Reduction Act, que subsidiam a produção do hidrogênio, ou seja, começando pelo incentivo da produção de energia renovável, para que se chegue a $1 por quilo. Na própria Europa, a gente também tem vários casos de subsídios, de incentivos diversos para que possa ser feita a transição para o hidrogênio. Então, concordo demais com você, Geraldo, que a questão é financeira. A tecnológica, sim, pelo menos para a produção do aço, ainda existe, ainda não temos em escala industrial, mas o hidrogênio produzido no Brasil é considerado o maior potencial de ter o menor custo possível, né? Por N motivos. Pela nossa disponibilidade de vento, sol, pelo nosso conhecimento como país sobre a tecnologia de energia renovável, que para países como o próprio Estados Unidos, por incrível que pareça, não há conhecimento tão difundido como no Brasil. Então, realmente, o hidrogênio é o futuro, mas a gente entende que é um futuro mais
possível no Brasil, desde que a gente tenha os corretos incentivos. Porque, Senira, o caminho para o net zero na produção de aço, por que tecnologia passa por hidrogênio obrigatoriamente? Temos eletrificação? Qual é um pouco a solução para chegar aí? Se fala muito em produção exclusiva de sucata, ou seja, aumentar a disponibilidade de sucata para produzir, mas isso é impossível. Primeiro porque, para que se produza somente a sucata, a gente deveria ter um retrocesso no desenvolvimento. Porque a sucata que se usa hoje foi produzida há 40 anos. E a gente tem necessidades imediatas sociais no mundo inteiro de habitação, transporte. Então, não dá para se produzir somente aço com sucata. E a rota a minério, que é a que precisa do hidrogênio para se descarbonizar, ela depende realmente desse desenvolvimento, desse custo. Existem alternativas? Sim, que aí talvez tenha até alguma relação com o que a gente está falando sobre desenvolvimento de produção offshore, que é o que a gente chama Carbon Capture and Storage. Então, a gente produz, emite CO2 e aí a gente devolve, né, para a produção de offshore esse CO2. Mas tudo isso passa por questões que hoje são, do ponto de vista financeiro, muito difíceis de serem executadas, implementadas, se não passarem por incentivos. Por isso, quando você perguntou sobre as políticas públicas e o caminho da descarbonização, há todo esse movimento e entendimento de que é necessário avançar e há uma pressão global para isso, né? As COPs estão ficando cada vez mais complexas e principalmente pressionando o hemisfério norte a investir no hemisfério sul, que tem a maior possibilidade de descarbonizar de fato o planeta e garantindo as questões sociais. Muito bom. Daniel, já para um pouco fechando o nosso painel, queria fazer os closing remarks, algum ponto para fechar a nossa conversação? Eu queria... na verdade, eu gostaria de discordar, né? Para a gente ter um painel, um debate, né? Mas o Geraldo, você pegou os pontos que eu acho muito importantes. O primeiro, que é o do hidrogênio, para mim é só uma questão de time. Principalmente quando a Europa tem lá uma matriz tão suja e a gente vai conseguir exportar esse negócio. Então, acho que é só uma questão de time, melhorar os processos, um pouco de tecnologia. Com offshore, eu sou um pouco mais cético, porque o Brasil tem um potencial muito grande onshore, e aí o offshore aí vai cair na questão do equilíbrio financeiro. Aonde eu vejo bastante oportunidade, o Brasil, que é mais ou menos um pouquinho do começo da minha fala. O Brasil tem um potencial muito grande para ser o principal player no mundo em geração de energia. E aí, interligar todo o continente, aí eu não estou falando nem América Latina, vamos subir, e o Brasil, através de cabos, mandar a nossa energia para lá. Ótimo closing remark. Eso no podemos ter más esperanza que eso. Geraldo, queria terminar com algum comentário? Eu acho que foi rico o painel aqui. Acho que o que é importante é que o tema veio para ficar. Acho que sustentabilidade hoje, falando como representante da área financeira, que não só o público em geral, né, está cada vez mais preocupado com esse tema, mas os investidores hoje, pelo mundo, estão olhando para cada uma das empresas para avaliar se de fato as políticas de sustentabilidade estão se materializando, quer sejam em produtos, quer sejam em soluções, ou seja, os princípios de ESG ou ESG, que seja, tem que estar na prática. Não adianta só ficar nos livros, né? No relatório de sustentabilidade. Os investidores estão cada vez mais exigentes, muitos vão deixar de comprar ações de empresas que não respeitam e não praticam os conceitos de ESG. Isso é uma realidade. Cada vez mais papéis que as empresas vão lançar no mundo, né, na área de mercado de capitais, vão ter um prêmio, seja um prêmio especial, seja as empresas vão conseguir captar recursos de longo prazo pagando menos para os investidores, porque os investidores é o prêmio para aquela empresa que de fato está investindo, está praticando os conceitos de ESG.
E energia renovável é um tema presente. Eu acho que veio para ficar. Nós estamos falando de mobilidade urbana, nós não podemos esquecer esse nicho, né? Nós temos muito da nossa frota de ônibus, né, que movimenta as milhões de pessoas pelo Brasil, são movidos a energia, a combustível fóssil, e teremos que pensar em eletrificação, né? Tudo passa por isso, né? O Brasil tem sim condição de ser o país que vai, sua matriz ou elétrica ou energética mais sustentável do mundo, praticamente já somos hoje, comparando com o resto do mundo. Eu acho que tende a crescer pelo potencial que a gente tem aqui. E eu acho que cada vez mais as empresas estão muito mais preocupadas, de modo geral, de colocar os seus projetos na rua, desenvolver produtos verdes, porque o consumidor está exigindo isso, né? As novas gerações, os nossos filhos, são críticos ao extremo para saber o propósito de cada empresa. Se a empresa não tem um propósito que passa pela área de sustentabilidade, provavelmente ela não vai existir no futuro. Então tem que começar hoje para colher os resultados que a nossa geração tanto deseja. Ótimo. Os dois deixaram um grande nível, um desafio para seguir a conosco. Pois é, fiquei logo para o final. Mas eu fico muito feliz quando eu sou convidada para esse tipo de debate, porque eu sempre tenho a oportunidade de aprender. Aprendi um monte sobre os cabos subterrâneos, sobre as questões financeiras. E cada vez que eu estudo sobre sustentabilidade e descarbonização, eu entendo que só há um caminho, que é da colaboração. Então, seja qual for a solução de descarbonização do planeta, vai passar não por uma solução única, individual de um determinado setor ou empresa, mas esse tipo de debate onde a gente chega à conclusão que a energia renovável é tão relevante, que o hidrogênio precisa passar por um processo de que fique mais rápido a sua produção, financeiramente viável, a gente só vai conseguir se tiver realmente setores diferentes, instituições diferentes focadas para a descarbonização, para a sustentabilidade. Então, eu agradeço, porque realmente foi muito importante, saiu levando muito aprendizado para a gente trabalhar mais em conjunto. Maravilha. Então, vou fazer um resumo, três deliverables, três takeaways principais. O Brasil como powerhouse exportador de energia verde, o mercado de capitais sendo mais favorável ou quase só aberto às companhias sustentáveis, e a colaboração da cadeia de valor imprescindível para levar essa visão na realidade. Muito obrigado aos três. Terminamos aqui então o panel. Eu pediria um aplauso para